Nesse vídeo vamos analisar a dinâmica dos votos para prefeito na Zona Leste de São Paulo, mas antes é importante fazer um comentário. Esse mapa colorido que indica qual candidato ganhou em cada zona eleitoral pode ser útil para uma análise mais geral, mas ele pode ser enganoso também. Isso porque esse mapa não leva em conta os votos de quem não ganhou em um determinado distrito. Se a diferença entre o primeiro e o segundo for de 1% ou de 20%, a cor será a mesma. Ou seja, é um tipo de mapa que não leva em conta a diversidade interna de cada zona eleitoral. A Zona Leste é a região da cidade onde o padrão radial concêntrico é o mais evidente. Ou seja, quanto mais longe do centro, da Moca e do Tatuapé, mais pobre é o bairro. De maneira quase idêntica, quanto mais longe da Moca e do Tatuapé, mais voto a esquerda tem. No sentido contrário, quanto mais longe da cidade de Tiradentes, que está no extremo leste, mais se vota na direita. Tem uma questão de classe evidente aí. Vale lembrar também que, diferentemente do que pensam alguns, o padrão centro-periferia segue sendo o principal fenômeno explicativo de urbanização da cidade de São Paulo. Mas isso será tema de um outro vídeo. Existem pelo menos 4 zonas leste: extremo leste, periferia em transição, subúrbio classe média baixa e zona leste no centro expandido. Vamos começar falando pelo extremo leste. Essa região é composta pelas zonas eleitorais de São Mateus, Cidade Tiradentes, Guaianazes, José Bonifácio, Itaim Paulista e Jardim Helena. Essa região do extremo leste é mais empobrecida. Tem muitas organizações e movimentos sociais e, historicamente, vota na esquerda. Nestas eleições, Guilherme Boulos teve boa vantagem nas zonas eleitorais de São Mateus, Cidade Tiradentes, Guaianazes e José Bonifácio, onde ele ganhou. No Itaim Paulista e no Jardim Helena, o Boulos ganhou apertado. Daqui a pouco vou falar de novo dessas duas zonas eleitorais. Agora vamos falar das zonas eleitorais localizadas no que eu chamo de periferia em transição. Essa região incorpora as seguintes zonas eleitorais: Sapopemba, Teotônio Vilela, Parque do Carmo, Itaquera, São Miguel Paulista, Ermelino Matarazzo e Ponte Rasa. Nesta eleição, Pablo Marçal teve mais votos nessas zonas eleitorais, mas em todas elas com uma margem muito, mas muito pequena. As porcentagens de voto ficaram assim: em Teotônio Vilela, Marçal e Boulos tiveram 30%, praticamente empatado. Em Itaquera, Marçal 30%, Boulos 29%. Praticamente empatado. No Parque do Carmo, Marçal 30%, Boulos 28%. Em São Miguel e Ermelino Matarazzo, a votação foi idêntica. Marçal 31%, Nunes e Boulos 28%. No Sapopemba, Marçal teve 32%, Nunes e Boulos 27%. E na Ponte Rasa, algo parecido. Marçal 31%, Nunes 28%, Boulos 26%. Se a gente pegar todas essas zonas de periferia em transição, Sapopemba, Teotônio Vilela, Parque do Carmo, Itaquera, São Miguel Paulista, Ermelino Matarazzo e Ponte Rasa, e ainda somar com Itaim Paulista e Jardim Helena, que estão no extremo leste, temos uma vasta região onde a diferença do primeiro para o segundo e até para o terceiro foi mínima. Não dá para dizer que o candidato X ou Y hegemonizou a zona eleitoral. Por isso, não dá para confiar muito nesses mapas que colocam somente a cor do candidato vencedor da zona eleitoral. De todo modo, um dado é certo: somando Marçal e Nunes, a direita teve mais votos que a esquerda nessas zonas eleitorais. Essa região toda da periferia em transição é muito importante. Ela é a que mais varia o voto de eleição para eleição. Desde a disputa eleitoral de 2014, eu venho alertando para o movimento pendular de voto nessa região. Se a sociedade está mais à esquerda, essas zonas eleitorais têm mais votos de esquerda. Se a sociedade está mais à direita, essas zonas eleitorais da periferia em transição têm mais votos à direita. Uma possível explicação para esse fenômeno seria o fato desses distritos
estarem ensanduichados pelos distritos do extremo leste, que historicamente votam mais à esquerda, e os distritos do subúrbio de classe média baixa, dos quais falarei a seguir, e que historicamente votam mais à direita. A periferia em transição sofre influência desses dois eixos, um mais periférico, empobrecido, e outro de uma zona leste com melhores padrões urbanos. Outra explicação seria de que esses distritos, em geral empobrecidos, têm alguns espaços com melhor infraestrutura urbana, com estações de metrô, trem, comércios, lançamentos imobiliários e shoppings. A gente sabe que o estilo de vida acaba moldando a subjetividade das pessoas. E essa região congrega distintas formas de sociabilidade e estilos de vida. Nessa região, pegou muito forte o discurso da ascensão social. Talvez porque sempre se prometeu ascensão social para o morador da Zona Leste. Talvez porque foi uma das regiões onde mais se bombardeou o mito da nova classe média, que diziam ser classe C sem nunca ter deixado de ser classe D. Precarizada e endividada, sentindo na pele as políticas públicas serem desmontadas, essa população começou a buscar saídas no empreendedorismo, que nem sempre dá certo, ou em jogos de azar, que prometem a ascensão social de uma hora para outra. A verdade é que a ascensão social nunca chegou para a maioria dessa população. É muito mais um discurso ideológico, falso, do que uma realidade concreta. E vale lembrar, na pesquisa de 2023 da Rede Nossa São Paulo, o subdistrito de Itaquera era o 93º em qualidade de vida na cidade de São Paulo, ou seja, de um total de 96 subdistritos, Itaquera está na posição 93. Bom, a ascensão social não chegou por aqui, e nem viramos nova classe média, e etc. Mas isso é papo para uma outra conversa. De todo modo, as zonas eleitorais dessa periferia em transição são fundamentais. Funcionam meio que como Minas Gerais para as eleições presidenciais. Quem ganha na periferia em transição, ganha as eleições. Vale lembrar que alguns distritos da Zona Sul de São Paulo também têm essas características. Agora vamos falar das zonas eleitorais localizadas no subúrbio de classe média baixa. Para isso, vale lembrar o que eu falei no começo. Na Zona Leste, quanto mais perto do centro expandido, mais votos a direita tem. O subúrbio de classe média baixa possui historicamente uma tendência conservadora. É uma população com maior média de idade, moradora de bairros com melhor infraestrutura urbana e mais acesso a serviços públicos e privados. É uma população para o qual o discurso da segurança conta muito. O voto para o Marçal na periferia em transição é diferente do voto para o Marçal no subúrbio. Na periferia em transição, as promessas de ascensão social têm mais aderência. Nos subúrbios, pega mais o discurso da segurança. Então vamos analisar agora os dados eleitorais nas zonas eleitorais do subúrbio de classe média. Na Penha, na Vila Matilde e no Cangaíba, tivemos o mesmo dado eleitoral. 32% para o Marçal, 28% para o Nunes, 25% para o Boulos. Na Vila Formosa, o Marçal teve sua melhor performance na cidade, com 34% dos votos. 30% foi para o Nunes e apenas 22% para o Boulos. A Vila Formosa sofre muita influência da presença de uma população conservadora e também da visão de mundo dos moradores de bairros vizinhos, como a Moca e o Tatuapé. A Moca e o Tatuapé fazem parte do que conceituamos como a Zona Leste no centro expandido. A Moca é o bairro onde o bolsonarismo teve mais votos em toda a cidade de São Paulo. E o padrão não muda muito nos bairros vizinhos. Outrora bairros operários, hoje esses bairros são habitados principalmente por uma população de classe média e classe média alta. São bairros permeados de lançamentos imobiliários de alto padrão, shopping centers, serviços privados e mentalidade privatista e empresarial. Moca, Tatuapé e Vila Prudente tiveram quase o mesmo resultado eleitoral. 32% para o Marçal, 30% para o Nunes, 22% para o Boulos. Na Vila Prudente, o Boulos teve 24%. Uma pequena melhora, talvez por conta da proximidade desse distrito com o ABC paulista. Vale lembrar que em todas as zonas eleitorais do subúrbio de classe média baixa e da Zona Leste no centro expandido, o Boulos ficou em terceiro. Na periferia em transição, houve praticamente um empate entre os 3 candidatos mais votados. E no extremo leste, Boulos teve sua melhor votação. Ricardo Nunes não ganhou em nenhuma zona eleitoral da Zona Leste no primeiro turno da eleição municipal de 2024. É isso, galera!
Espero que este vídeo tenha ajudado a compreender algumas dinâmicas do voto na Zona Leste de São Paulo.